Falar sobre casamento, sobre família, eu creio que é o que mais agrada o coração de Deus. Porque não existe uma igreja forte sem uma família forte. Na verdade, é impossível existir igreja sem estar fundamentado na família. Porque a compreensão do fundamento de Cristo Jesus é o princípio do noivo e da noiva. Então, se nós não partirmos desse princípio, irmãos, nós não vamos entender esse evangelho. Hoje pela manhã, a Luciana gastou um bom tempo aqui falando sobre a questão da tecnologia, das redes sociais, da influência da criação dos nossos filhos e como isso é importante. Talvez você que tenha filho e não pôde estar aqui, eu digo para você, você perdeu. E perdeu muito. Porque hoje, a tal da babá eletrônica, você não sabe a desgraça que ela se torna na vida do seu filho amanhã. Você que pega um celular e põe na mão de uma criança inocente, você não sabe o tamanho da sua irresponsabilidade. Um celular na mão de uma criança é revólver em mão de macaco. Você não sabe o que vai acontecer. E tem muitos pais que acham bonito. Meu filho tem 5 anos, já dei um celular para ele. Grande coisa. Talvez você não consegue mensurar o que você está fazendo, E hoje a gente pôde ouvir um pouco sobre isso. E quero muito assim dar continuidade. Querido, tem faltado a nós uma coragem de obedecer, para que possamos de fato ter autoridade para inserir a obediência no coração da nossa descendência. E é o que eu queria falar com você nessa noite. Aprendendo a obedecer para ensinar obediência. Porque a desobediência ela começa no coração de nós adultos. A desobediência ela começa em nós pais. Porque talvez nós estamos cobrando dos nossos filhos o que nós não estamos fazendo. E se nós não estamos fazendo, nós não temos autoridade nenhuma. Tudo vai ser vão quando nós cobramos aquilo que nós não temos autoridade. Eu sempre digo, eu só tenho autoridade naquilo que eu faço. Porque palavras, qualquer um de nós podemos lançar. Talvez você está querendo requerer do seu filho algo, que no fundo, você não tem pago um preço para fazer o que você quer que ele faça. A Bíblia, ela é cheia de histórias extraordinárias sobre homens que conseguiram selar no coração da sua descendência e fazê-los entender coisas maravilhosas. A Bíblia, ela relata o dia que Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque me provi de um rei entre os seus filhos. Querido, aquela frase que Deus fala para Samuel, eu fico emocionado. Já pensou? Samuel indo para a casa de Jessé, dizendo: Deus da eternidade escolheu na casa de Jessé alguém para governar Israel. E quem era Jessé no meio daquela multidão? Mais um morador de Israel, mais um hebreu. No entanto, algo diferente tinha na casa daquele homem. Aquele homem, os 3 filhos mais velhos dele, serviu o exército de Saul. Fazia parte dos líderes do exército de Saul, quando Davi foi chamado. Não era uma casa comum, sabe por quê? Jessé não era alguém comum. Com certeza Jessé era um homem extraordinário. Então, nós queremos talvez gerar filhos extraordinários, sendo homens comuns. Filhos extraordinários que aprendem e querem obedecer, com certeza eles vão ter que aprender de homens extraordinários também que obedecem. Quando eu digo extraordinário, eu não falo de pessoas certinhas. Eu falo de homens extraordinários no seu amor a Deus, na disponibilidade do coração em fazer e agradar a Deus. Querido, quando Samuel vai para a casa de Jessé, ele não sabia
qual dos filhos de Jessé tinha sido escolhido. Ele sabia de uma coisa, é na casa de Jessé. Ele não sabia se era Davi, ele não sabia qual dos irmãos, ele não tinha o nome de ninguém, mas ele tinha o nome de Jessé. O que eu quero falar com você nessa noite, é talvez despertar no seu coração, um desejo de imitar Jessé. E talvez Deus olhar para a sua casa, e dizer, eu me agradei da casa, da sua casa, e me provi de alguém extraordinário para esse tempo. Eu sempre orei pelos meus filhos assim, Senhor, enxerga na minha casa alguém que vai cumprir aquilo que o Senhor tem. Sabe, se eu não der conta que os meus filhos façam, se eu não conseguir que os meus filhos toquem, mas que os meus filhos vá além do que eu conseguir. Sabe por que eu vou, meu irmão? É porque eu quero estimular os meus filhos a irem também. Eu quero dizer para os meus filhos que vale a pena obedecer. Eu quero dizer para os meus filhos que vale a pena servir Jesus. Eu abro mão de qualquer coisa, porque eu quero que um dia, se Jesus não voltar daqui 20, 30 anos, os meus netos queiram ir também. E posso olhar para trás e dizer assim, meu avô e minha avó fizeram isso. E talvez amanhã eu não esteja aqui mais, e Jesus não volte daqui 50, 60, 100 anos. Não tem, acho que possibilidade nenhuma, né, Geraldo? Dá mais não, né? Mas que eles possam dizer, eu tenho uma razão para ir, porque o meu bisavô um dia foi. Eu quero ser exemplo para alguém. E eu queria hoje trazer uma palavra para você. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pais, eu quero fazer uma pergunta para você. Se em alguma vez na vida, você já pegou esses 3 versículos e destrinchou ele para os seus filhos. Nós ensinamos muitas coisas para os nossos filhos. Ensinamos princípios de um bom caráter, ensinamos para eles boas atitudes, ensinamos a eles a amar, ensinamos a eles ter bons relacionamentos, ensinamos a obedecer à nossa autoridade, mas talvez não ensinamos os valores do coração de Deus. Talvez esquecemos de contar para eles que existem coisas mais preciosas do que o carrinho. Existem coisas mais preciosas do que uma linda boneca. Existem coisas mais fantásticas do que um celular. Existem coisas mais valiosas do que um computador. E nós colocamos tanta coisa como proposta para eles. Se você passar de ano, o papai vai te dar um presente. Se você for bem nas notas, a mamãe vai te dar um presente. Quando chegar no final do ano, se você for obediente e você passar bem nas suas notas, você vai ganhar um celular. E nós vamos colocando valores no coração dos nossos filhos, que não são os valores que eles precisavam conhecer. A gente faz promessas, tudo baseado em preço, mas o que de fato tem valor nós não declaramos para eles. A gente sempre propõe uma troca com os nossos filhos em cima do que tem preço. Uma bela boneca, um bom carrinho, um bom presente, final de ano está chegando, no Natal eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, mas o seu filho não sabe o que de fato tem valor. Porque você não declara a ele o valor das coisas. A gente declara preço de coisas. E sempre que eu leio esse texto, eu penso muito no que a nossa descendência recebe, para que ela seja de fato motivada a obedecer a Deus. No capítulo 26 do livro de Atos, eu vou só ler esse texto com você, que eu quero mostrar algo no coração de Paulo. Primeiro, antes de nós adentrarmos nessa questão da nossa descendência.
Abra aqui Atos 26, deixa eu ler esse texto primeiro, porque aí eu já quero tomar um caminho aqui, que eu quero ir longe com você nesse assunto hoje. Atos capítulo 26, a partir do versículo 13. Eu quero mostrar para você uma palavra que destrava o coração desse que, para mim, o maior homem da história do cristianismo. O apóstolo Paulo, ele relatando perante o rei Agripa, o que havia acontecido com ele, no dia que ele encontra com Jesus, ele diz assim a partir do verso 13, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim, e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Essa expressão é dura coisa, é você meter o pé em ponta de ferro. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu. Preste muita atenção no que Jesus fala para ele. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como aquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha para mim um instante. Quando você vai estudar o ministério de Paulo, a base do ministério de Paulo era proclamar a salvação por uma herança que nós temos direito em Cristo Jesus. Sabe por quê? O apóstolo Paulo entendeu o recado que Jesus deu para ele. Paulo, o recado que eu tenho para você é que você vai viver para esse fim, para converter aqueles que estão nas trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que receba eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo então vive por essa causa. Então eu quero apontar a vida de Paulo, porque eu quero dar uma razão para você a partir dessa noite. Porque Paulo, quando entende que a razão do chamado dele era para que não só ele tivesse acesso à herança, mas que desse a liberdade para que uma multidão de pessoas também acessasse a herança deles. Paulo fala muito sobre esse assunto. Paulo então entrega a vida dele por essa causa. Querido, nós talvez estamos vivendo o evangelho que nós não temos a certeza da nossa herança, por isso que nós não colocamos no coração da nossa descendência a expectativa da herança. Nós vivemos não tendo ambição pelo nosso galardão, e por isso não geramos no coração da nossa descendência um desejo de alcançar um galardão. Porque você só transmite aquilo que você acredita. E se você não tem transmitido é porque você não acredita naquilo que você está vivendo. Irmãos, como isso é sério. Amanhã nós podemos criar uma geração que ela pode se decepcionar com o evangelho como muitos hoje decepcionaram. Uma igreja que durante anos ela viveu em busca de uma herança terrena, ela não foi ensinada a buscar uma herança espiritual, ela não foi ensinada a conhecer valores eternos, ela trabalhava e vivia para Jesus em busca das coisas que têm preço terreno, e hoje ela se encontra desviada. Uma igreja que desistiu de Jesus por picuinhas, porque ela não tinha coisas de valor agregado ao que ela buscava. Ela tinha coisas que tinham preço. Talvez os nossos filhos sejam contados entre esses amanhã. Se nós vivermos o evangelho como nós estamos vivendo, gerando no coração dos nossos filhos muito mais o valor das coisas desses dias, do que as coisas que de fato têm valor, talvez os nossos filhos estejam entre os desviados da fé de amanhã. Ah, pastor, está amarrado. Não, querido, não é estar amarrado, é eu vou mudar de vida. Eu vou elevar meu padrão de obediência. Eu vou levar a minha casa a entender valores eternos. Não adianta eu dizer que está amarrado aquilo que eu não estou construindo. Eu estou querendo que Deus faça o que eu não faço. Querido, quando você não age e quer amarrar, você quer que Deus faça aquilo que você não está fazendo. E Deus não age baseado nesse princípio. Deus só age baseado no princípio da obediência pela fé. A partir do momento que nós acionamos a obediência da fé, em prol daquilo que nós acreditamos, nós mudamos o curso das coisas. Por quê? É promessa da palavra. Então, quando o apóstolo Paulo direciona o ministério dele para pregar
a expectativa da salvação e a certeza de uma herança no coração dos outros, querido, ele move muitas e muitas multidões. Paulo move muitas e muitas cidades, porque Paulo conseguia transmitir um evangelho que despertava para um propósito muito maior do que aquele que a igreja estava vivendo. Paulo chega na igreja de Corinto, depois de alguns anos, ele fica escandalizado com o que estava acontecendo, dizendo: olha, vocês estão brigando por causa de placa, vocês estão olhando quem é de Paulo, quem é de Cefas, quem é de Apolo, ou seja, vocês perderam os valores eternos para batalhar por valores terrenos. A igreja de Corinto, ela tinha perdido toda a essência daquilo que um dia Paulo tinha ensinado. Era essa a intriga do coração de Paulo. O princípio da obediência, ele começa na nossa vida. Quando começa em nós, isso é derramado sobre a vida dos nossos filhos. Todo óleo que derrama na cabeça, ele escorre para a barba, ele escorre para a gola, ele vai ungir o que tem embaixo. Todo óleo derramado na cabeça, ele vai alcançar quem está debaixo da cabeça. Mas se não tiver uma disponibilidade de obedecer no nosso coração, irmãos, talvez a nossa geração, ela vai ser fracassada. Nós precisamos batalhar por um nível de obediência mais alto. Eu, um tempo atrás, pregando sobre obediência aqui, eu me lembro, eu estava falando sobre a casa de Abraão. Irmãos, como a casa de Abraão, ela é um despertador para nós. A Bíblia diz que Abraão recebe um chamado, em Gênesis capítulo 12, ele disponibiliza a vida dele na mesma hora. Deus fala: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você um povo abençoado, um povo grande, olha, eu abençoarei todas as famílias da terra através de você. Abraão levanta e vai embora. Querido, a disponibilidade para obedecer no coração de Abraão foi extraordinária. Só que o tempo de caminhada, ele foi calcificando no coração de Abraão a disponibilidade da obediência. E chega num determinado ponto, um desespero para ser pai. A própria Sara fala: ó, já estou velha, faz o seguinte, pega Agar, e eu vou me alegrar com o filho que você tiver com ela. E Abraão então cai na besteira de fazer um filho com Agar, que é problema até hoje. Depois que Agar tem um filho, Deus fala: não tem nada a ver, Abraão, não é isso que eu quero. É através de Sara. Quando Sara engravida de Isaque, a vida de Abraão muda. Por quê? Sara se engravida de Isaque, e Abraão decide habitar no meio dos filisteus, porque durante o tempo da caminhada, Abraão esqueceu o princípio da obediência. E a Bíblia encerra Gênesis capítulo 21, dizendo: Abraão plantou para si tamargueiras, ou seja, ele não queria mais mudar daquele lugar, porque colher tâmara é com 60, 70 anos para frente. E a Bíblia diz assim: habitou ele por muitos anos no meio dos filisteus. Abraão perdeu o senso da obediência. Quando perde o senso da obediência, Deus fala para Abraão: Abraão, então me devolve Isaque. Capítulo 22 já entra dizendo: sobe e sacrifica o menino. Naquela hora Deus estava falando: você perdeu o senso da obediência, então a promessa já não presta mais para você. Querido, quando você perde o senso da obediência, você não tem mais direito à promessa. A promessa é cerceada da sua vida, porque você perdeu o senso de obedecer. Mas o que me deixa mais intrigado nesse texto é o fato de que o que Abraão fez foi o que Isaque aprendeu. A Bíblia diz que todo o percurso da vida de Abraão foi edificar altares a Deus. Mas quando Isaque nasce, o que Abraão estava fazendo? Não estava mais edificando altares, estava cavando poço, para ver se achava um lugar para que o povo pudesse ficar, o gado dele também. O que Isaque aprende a fazer? Cavar poço. Não aprende a edificar altares. Sabe por quê? A sua descendência não aprende o que você fala, aprende o que você faz. Não adianta você querer falar para os seus filhos fazer algo, se você não faz. E naquela hora, Isaque então, ele tinha a habilidade para cavar poço. O primeiro altar que Isaque edifica, é quando os filisteus param de brigar com ele por um poço que Abraão tinha cavado e eles tinham entulhado. Ali, quando ele desentulha aquele poço da água, para de ter o problema, ele vai edificar um altar a Deus pela gratidão pelo poço que tinha dado água. Mas o problema maior, o que é? Que o nível foi rebaixando tanto que vem depois Jacó. Jacó já não sabia mais o que era edificar altares, Jacó não sabia mais o que era peregrinar em busca de uma herança. Por quê? Porque o conceito de herança tinha desaparecido do coração de Isaque. Isaque já não tinha mais
um desejo de uma herança espiritual. A herança que Isaac compreendia era um poço que tinha água. Como Isaac tinha compreendido esse padrão de herança, quando vem Jacó, ele já vem trocando tudo. Sabe por quê? Quando o seu filho não entende o que tem valor, entende o que tem preço, o coração dele, ele vai sempre trocar pelos valores que carrega os preços. Talvez seu filho saiba as boas marcas de celular, seu filho saiba os bons jogos de game, seu filho saiba torcer para o seu time, seu filho sabe a escalação do seu time, seu filho saiba tudo, mas ele não sabe o que Jesus tem prometido para ele não sabe a herança dele, ele não sabe o que ele tem direito, ele não sabe o galardão que espera por ele. E ele vai crescer com preços no coração, ele vai crescer com os valores de coisas visíveis, palpáveis. A sensibilidade dele é essa. Quando eu falo nesse padrão de obediência, eu estava dizendo para você da casa de Jessé. Jessé, quando Samuel vai, Deus fala para ele: Samuel, vai à casa de Jessé, que eu me provi de um rei. Chega lá, passa todos os filhos. Ele fala: olha, acabaram seus filhos? Não, tem um. O mais novo, o mais jovem, está cuidando do rebanho. Chama ele, porque enquanto ele chegar, nós não vamos sentar. Ou seja, nós não nos assentaremos sem que Deus estabeleça o que Ele quer nesse lugar. Quando chega Davi, Deus fala: é esse é o cara. Querido, mas o coração de Davi tinha sido preparado por Jessé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Davi não teve o mesmo sucesso que o pai dele teve. Sabe por quê? Davi, ele governou com um coração no reino para Deus, mas ele não governou uma casa para Deus. Ele governa Israel para Deus. Por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus, e não um pai segundo o coração de Deus. Querido, eu quero ser um pai segundo o coração de Deus. Entre ser um homem segundo o coração de Deus, ou um pai segundo o coração de Deus, eu quero um pai segundo o coração de Deus. Porque ser um pai segundo o coração de Deus, eu vou ter o temor de Deus, e vou levar a minha descendência para esse lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos nesse texto aqui, abra comigo Êxodo capítulo 28. Eu vou ter que ler isso aqui com você. Êxodo capítulo 28. Verso 15. Deus estava falando da vestimenta sacerdotal. E diz assim, ele dando as instruções de como seria estabelecida a vestimenta do sacerdote. Farás também o peitoral do juízo farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido farás. Quadrado duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo, será a primeira ordem. A segunda ordem será esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Preste muita atenção. O peitoral do sacerdote, que iam as pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, era chamado de peitoral do juízo. Por quê? Porque as 12 pedras não tipificavam somente as 12 tribos, mas tipificavam também 12 características do caráter de Deus. Abra sua Bíblia comigo, em Ezequiel, capítulo 28. Quero te mostrar algo. Vem comigo aqui nesse texto. Ezequiel 28. É por isso que o peitoral era chamado de peitoral do juízo. Verso 11. Deus usando a expressão do rei de Tiro para trazer uma profecia acerca de Lúcifer. Ele fala: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Ele pega a tipificação de Lúcifer e diz assim:
cheio de sabedoria e formosura, estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia que foste criado, foram eles preparados. Presta muita atenção nisso. Se depois você pegar a sua Bíblia e for lá fazer uma comparaçãozinha nisso aqui, você vai ver que são 9 pedras os engastes de Satanás, e são 12 pedras os engastes do sacerdote. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? Faltavam ali 3 pedras. As 3 pedras que faltavam no engaste de Satanás era jacinto, ágata e ametista. Querido, jacinto e a ágata e a ametista simbolizam jacinto quebrantamento, ágata obediência e ametista verdade. Faltaram essas 3 características em Lúcifer. Satanás caiu do céu porque lhe faltou essas 3 características. E quando você pega o oposto dessas 3 características, quebrantamento, obediência e verdade, você vai encontrar ira, rebeldia e mentira. Que silêncio mortal. Eu ensino muito para os pais. Tem 3 causas que um filho precisa apanhar, entrar na vara e no cinto. Crianças que estão aqui agora nesse ambiente, preste muita atenção no que o pastor quer falar com vocês. Todo procedimento de vocês que contiver a ira, a rebeldia ou a mentira, os pais de vocês têm que bater de cinto. Pastor, está sendo filmado. Os pais têm que corrigir com cinto. Está sendo transmitido. Os pais que estão me ouvindo têm que corrigir com cinto. Quem manda na minha casa sou eu. Quem cria os meus filhos sou eu. Quer criar meus filhos? Então vai sustentar e pagar a faculdade para eles. Ué, é simples assim. Irmãos, como nós nos acovardamos com Deus. Talvez o filho, ele demonstra uma atitude de rebeldia, e você fala assim, não vou bater não, dessa vez não. O filho demonstra de novo, e você fala, não, dessa vez não. E vai passando. Sabe o que você está formatando? O coração de uma criança que um dia se tornará um adulto desobediente. É só isso que você está fazendo. Você está formatando o coração de uma criança que um dia se tornará um adulto rebelde. Meus filhos é de boa, nunca precisei corrigi-los. Eu ouço isso de alguns pais e pego os filhos dele dando cada resposta para eles, que me deixa assim, sabe? Querido, a rebeldia, ela é a principal característica de Satanás. Seus filhos precisam saber o que é sim, sim, não, não. Crianças, os seus pais e suas mães, vocês têm que entender o sim deles e o não com alegria. Eu digo isso para os pais. Esses dias, um pai me ligou e disse assim, pastor, vem aqui na minha casa, porque eu fiz algo aqui agora, eu estou chateado. Eu cheguei lá e falou, deu uma surra no meu filho agora, mas eu acho que eu exagerei. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, aconteceu assim, assim, assim. Eu falei, não, meu irmão, você não exagerou não. Chama seu filho lá para mim. O filho dele veio, eu falei, sabe o que aconteceu aqui? É o amor do seu pai. É porque seu pai te ama. É porque o seu pai dá vida por você. Quando ele está te corrigindo na vara, no cinto, ele está dizendo para você, eu não abro mão da sua vida, você vai para o céu comigo. Você não vai para o inferno. Corrigi muitas vezes meu filho, bati, o coração doendo, dá vontade de chorar no lugar dele. Mas estava firme. Por causa do amor a Jesus, e dizia, os meus filhos vão para o céu comigo, os meus filhos vão herdar a herança deles comigo, e terminava de bater, abraçava, punha no colo, e ele chorava, 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 e eu beijava, dizia, o papai te ama, e orava por eles.
Todas as vezes, batia e orava. Eu nunca bati nos meus filhos, simplesmente bater e largar para lá. Nunca corri atrás deles. Sempre falava assim, deita na cama, a bunda para cima, põe a mão debaixo do corpo, abaixa a bermuda, e não põe a mão para trás, porque cada hora que colocar a mão para trás, eu dobro a cintada. Pronto, de boa. Jeito simples, fácil e prático. Você não corre atrás, você não estressa, você não faz nada. Eu estou dando essa palavra, crianças, para o seu pai fazer desse jeito. Vocês, crianças que estão me ouvindo, eu quero que os pais de vocês façam a mesma coisa. Quando vocês forem rebeldes, desobedientes ou mentirosos, que os seus pais tenham a coragem de fazer isso com vocês. Sabe por quê? É pelo bem da alma de vocês. É livrando a alma de vocês do inferno, como está na Bíblia. É por amor à vida de vocês. Essas características que foram seladas no coração de Satanás, a falta do quebrantamento, da obediência da verdade, é que fez ele almejar tanto ser igual a Deus. Sabe por quê, querido? A rebeldia, ela nos faz almejar uma autoridade que na verdade nós não possuímos. A mentira leva-nos a viver o que nós não somos. E a ira leva-nos a querer conquistar o que nós não temos direito. Foi isso que Satanás viveu. Então uma criança, quando ela pratica qualquer uma dessas três coisas, meu irmão, não bate no seu filho porque deixou um copo cair não. Ensina. Sabe, a criança deixa um copo cair, você vem lá e pá, e mete a mão na orelha. Ou a criança, sabe, saiu lá fora, você está limpando a casa, a criança vem e entra, você pega ele pela orelha e fala, vai limpar tudo. Você está ensinando violência para o seu filho. Isso não é correção. Não existe correção com palmas, com a mão. Sabe por quê? A mão é afeto, carinho. Por isso que a Bíblia menciona a vara da disciplina. A vara da disciplina é vara mesmo. É vara que dói. Ali doía, porque a vara da disciplina ou era feita com tipo bambu, ou bambu fino, ou então era feita de couro trançado, que era considerado vara da disciplina ali na tradução. Corinho fino trançado. Por quê? Porque precisa causar dor. A criança, quando ela erra num desses três aspectos, ela precisa sentir dor. Agora, peraí, mas o seu filho fez algo que não foi voluntário dele. Isso não envolve ira, mentira e nem rebeldia. E você vai e bate nele, você está errado. Se você usar esses três tópicos como parâmetro para você corrigir seu filho, você nunca vai errar na correção dele. Nunca. Ira, mentira e rebeldia, pronto. Meu filho vai apanhar por isso. Sem isso aqui ele não apanha, nós vamos conversar. Ah, pastor, mas se o meu filho, ele mentir para mim, e eu tentar conversar com ele, querido, conversa não tira a mentira do coração. É a vara da disciplina. Pastor, mas se meu filho for rebelde, e eu colocar ele de castigo de joelho, ele vai se tornar mais rebelde ainda. Porque ficar de joelho, você está provocando ele a ira, você não está consertando o erro dele. Quando a Bíblia diz, não provoquei os vossos filhos a ira, não estimule-os a serem mais rebeldes ainda. Um dia eu estava conversando isso com a minha mãe e disse para ela, apanhei muito da minha mãe, merecia mesmo. Dou graças a Deus, a velhinha hoje com 82 anos, eu falo para ela, obrigado por todas as vezes que a senhora me bateu, porque se não fosse aquilo, eu não teria entendido algumas coisas. Mas uma das coisas que me irritava, era quando a mamãe punha a gente de joelho. Ah, irmãos, aquele negócio deixava irritado. Quando ela batia, havia um conserto, mas quando deixava de joelho, aquele negócio trazia assim, a hora que eu sair daqui, eu vou fazer pior. É a sensação. Porque você está provocando a ira no coração da criança. Então, não use esse negócio de torcer a orelha, de puxar cabelo. Irmãos, eu tenho um desânimo de ver um pai e uma mãe puxar cabelo de uma criança, puxar a orelha. Se quer corrigir, corrija segundo a Bíblia. Não corrija segundo a sua ira. Se quer corrigir, corrija segundo o que a Bíblia te ensina a fazer. E não segundo a maldade do seu coração. Crianças que estão aqui, olha para mim,
O dia que seu pai ou sua mãe puxar sua orelha ou cabelo, vira para o seu pai e sua mãe e fala: mamãe, corrige eu segundo a Bíblia, e não do jeito da senhora. Os pais não tinham entendido por que eu pedi para as crianças ficarem. Agora vocês estão entendendo, porque eu quero que eles denunciem diante de Deus. E a partir do momento que eles denunciarem diante de Deus, não estão sendo rebeldes com vocês. Pelo contrário, eles estão sendo obedientes à palavra. O dia que a sua mãe ou seu pai te der um cascudo, vira para eles e fala: mamãe, pega o cinto, mas não faz isso mais não. Já pensou você ouvir isso do seu filho? Que desmontada, violenta, será? É por isso que eu pedi os filhos para ficarem. Eu quero que eles denunciem a Bíblia a partir de agora. Querida, a nossa casa é lugar de formatação de rei. Eu acredito nisso, sabe? Eles precisam governar no mundo espiritual. Eles precisam governar nas regiões celestes. A nossa descendência é para isso. E voltando para o assunto de Davi. Quando Davi chega, a Bíblia diz assim: ó, esse é o cara. Né? Deus fala para Samuel: esse é o cara. E ali Samuel unge Davi rei. Querido, só que com o passar do tempo, o reino não fez bem ao coração de Davi. Davi adultera com Batseba. Interessante a maneira que a Bíblia descreve aquele momento. A Bíblia diz assim: no tempo em que os reis iam à guerra, ficou Davi no palácio. Caminhando uma tarde pelo terraço, viu uma linda mulher tomando banho. Chamou seus servos e perguntou: quem é? O servo chega e diz: Davi, ela é filha de Aitube? Eliã. Ela é filha de Eliã, mulher de Uri, ela é filha de Eliã, ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Na hora disseram para Davi: Davi, não mexe. Ela tem nome, ela tem casa, porque ela tem pai, ela tem marido e ela tem origem. Não mexe com ela não. E Davi falou: traz ela para mim. Naquele dia, Davi fica com Batseba. E quando Davi fica com Batseba, Deus fala: eu vou sentenciar a casa de Davi. O profeta Natan chama Davi, conta uma historinha para ele, de um viajante que veio, o cara tinha muitas ovelhas, deixou de matar uma das ovelhas dele para matar uma daquele que tinha uma só. Davi fica indignado, com certeza dá um murro na mesa, e fala: digno de morte esse homem, ele restituirá 4 vezes a ovelha que matou. Naquela mesma hora, Natan vira para ele e diz: esse homem é você, Davi. Querido, quando ele diz: pequei contra o Senhor, Deus decide poupar Davi, tanto que ele não morre. Porém, Davi não poupa as 4 ovelhas que ele falou que tinha que restituir. E morre 4 filhos de Davi. Morre o filho de Batseba, morre Aminon, morre Adonias e morre Absalão. Mas sabe o que me deixa mais, assim, impressionado com toda essa história? É que o filho de Davi que morre, filho de Batseba, ele morreu logo depois do nascimento. Ele não teve nem experiência com a vida. Como tinha 4 filhos que morreriam, era a sentença de Deus, então morre os outros 3. Sabe quais eram as características dos outros 3, querido? Essas 3 características que Satanás tinha. A Bíblia, ela conta da morte de Aminon. Eu não sei aqui quantos conhecem essa história. A Bíblia diz que Aminon teve desejo na irmã dele, que era irmã por parte de pai, e era irmã por parte de mãe de Absalão. A Bíblia diz que ele vai e conta uma mentira para ela, dizendo que estava doente, ou seja, Aminon mentiroso. Por causa disso, ele aproveita a irmã servindo ele e estupra a irmã. Absalão se revolta e mata Aminon, ou seja, morreu Aminon, o mentiroso. Passado um tempo, Absalão se revolta contra o pai e assume o trono. A maneira de Absalão assumir o trono era matando, e o desejo dele era matar o próprio pai. Absalão, o homem tomado pela ira, é morto. Então o mentiroso e o iracundo já foi embora.
quando Salomão assume o trono, estava para assumir o trono, Adonias tenta fazer com que ele usurpasse o trono de Salomão. Qual foi a maneira dele fazer? Ele tentou manipular tudo. Quando ele viu que não tinha mais jeito, ele manda chegar a Batseba e dizer, olha, pede a Salomão para poupar a minha vida. Sabe por quê? Era o filho da rebeldia. Porque a Bíblia diz assim, Davi nunca tinha corrigido Adonias. Queridos, 3 filhos de Davi que morreu, um mentiroso, um iracundo e um rebelde. Aí você entende por que a casa de Davi não deu certo. Você olha por que a casa de Jessé deu certo e a casa de Davi não. É porque na casa de Davi faltava o quebrantamento, a verdade e a obediência. Eu quero dizer uma coisa para você, você quer que a sua casa dê certo? Querido, não abra mão disso. Você quer que a sua casa funcione bem? Não aceite a ira, a mentira e a rebeldia dentro dela. Porque senão sua casa vai dar errado. Eu sempre disse isso para os meus filhos. Gabriel, Josué, Eliseu, eles cansam de ouvir isso aqui de mim. Eu já falei não sei quantas vezes. Nós precisamos entender o que são as obras do diabo no nosso meio. Era interessante como Davi tinha os olhos para corrigir o reino, mas não tinha olhos para corrigir a casa. Querido, deixa eu te falar uma coisa, talvez a sua visão é ampla da sua casa para fora, e você é míope dentro da sua casa. Pede misericórdia para Deus para que você tenha uma visão ampla do seu lar. Pede para Deus para você ter uma visão ampla do ambiente que você está vivendo. Fala, Senhor, me mostra o coração dos meus filhos. Eu não estou dizendo, querido, para você sair espancando seus filhos, não. Estou dizendo para corrigir no cinto. Você pegar uma criança, quando ela falar uma mentira, e você disser para ela assim, olha, você vai tomar 3 cintadas porque você mentiu para o papai e para a mamãe. E da próxima vez que você mentir de novo, eu vou dar 5. Garanto para você que as 3 já vai corrigir a rota dele. Se um dia levantar a voz com você, apontar qualquer sintoma de rebeldia, leva no quarto, vira a bunda para cima, dá 5 cintadas, fala, da próxima vez que você fizer isso com o papai e a mamãe, você vai tomar 8, garanto para você que essas 5 vai bastar, porque a criança, ela compreende bem essas coisas, e à medida que ela vê que não tem correção, ela vai tomando asas. Se hoje ela falou com você numa altura, querida, amanhã ela vai falar mais alto. Nossos filhos nunca levantou a voz comigo, com a Luciana, nunca. Teve um deles, com 16 anos de idade, quis fazer uma graça e quis levantar a voz com a Luciana. Eu levei no quarto, 16 anos de idade. Eu falei, abaixa a calça. Põe a mão debaixo do corpo. Vira a bunda para cima. E eu vou te dar 8 cintadas. Porque aqui em casa só tem um galo. O resto é pintinho. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Você vai ser galo o dia que você tiver sua casa. Dentro da minha casa só tem um galo, o resto é tudo pintinho. Franguinho, está empenujando. Josué daqui um dia é galo. Está lá na casa dele, né, Josué? Glória a Deus, está chegando, Josué, está chegando. Mas é verdade, irmão, sabe por quê? Porque se nós não levarmos para esse lugar de respeito, amanhã os nossos filhos estão nos peitando. Eu vejo hoje filhos de 13 anos que viram para o pai e falam, avança em mim, ué. Eu não criei filho para ouvir isso deles, não. Eu nunca vou ouvir, porque eu sei os filhos que eu tenho. Meus filhos, na idade que estão, eu sei o quanto eles me obedecem e submetem ao que eu falo. Eu tenho certeza disso. Porque eu apontei um caminho para eles. Mais do que apontar, eu vivi algo para que eles entendessem o que eu estava falando. Sabe, irmãos, isso aqui precisa entrar no nosso coração. Uma das coisas que eu acho mais triste, assim, talvez a gente nem nota isso quando vai ler a história de Davi. É quando Davi está para morrer e ele chama Salomão, a palavra que ele dá para Salomão. Olha aqui em 1 Reis capítulo 2, vai aí 1 Reis capítulo 2, a partir do versículo 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos,
como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Depois que tinha acabado toda a estrutura de filhos que ele possuía, ele tinha outros filhos, mas não dentro do contexto de assumir o reino. Só tinha restado Salomão. Daqueles no contexto de assumir o reino, era só Salomão. Davi se sente tão frustrado, que ele fala: Salomão, talvez você é a minha última esperança. Por isso que ele fala desse jeito. Ele fala: tenha coragem, ser homem. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não espera o último suspiro para você tentar corrigir sua casa, não. Não espera a última hora para você tentar dar um rumo para os seus filhos, não. Se nós começarmos o processo quando eles são pequenos, é fácil demais no dia que estiver grande. É muito simples, é muito fácil. Porque eles entenderão que a obediência que eles prestam a você não é por causa de você, é por causa do Deus que você serve. A revelação que eles terão de Deus os levarão a serem quebrantados com você como pai. Não por causa de você especificamente, mas por causa do Deus que você serve. Hoje tem meninas com 13 anos, que elas não se submetem aos pais. Namoradinho em colégio, namoradinho na rua. Meninos, 12, 13 anos, tem as amizades e quer enfrentar os pais pelas amizades que tem. Ah, meu irmão, não aceita essa rebeldia não. Talvez seja tarde amanhã para você querer mudar a rota. E eu digo mais para você, Davi, ele tentou muito tarde. Quando ele tenta falar isso com Salomão, o coração de Salomão já tinha se desviado do propósito. Porque logo depois que Salomão morre, ele começa a casar com as mulheres do Egito e importar cavalos do Egito, o que Deus tinha proibido. Sabe o que demonstra isso? Que ele tinha uma rebeldia guardada no coração, esperou o pai morrer para manifestar a rebeldia que ele tinha. Talvez o seu filho não seja rebelde com você, mas o dia que se tornar adulto e independente, ele fala: agora eu faço o que eu quiser, que foi o que Salomão fez, porque não aprendeu a obedecer na infância. Interessante, a Bíblia fala isso acerca de Absalão e Adonias, que Davi nunca os corrigiu. Agora, como é que um pai nunca corrige um filho? Algo errado teve, irmãos, algo errado teve. Crianças, vocês que estão aqui, quando o papai e a mamãe corrigem você, é excesso de amor, é o amor de Jesus. Deixa eu contar uma coisa para vocês, crianças. A Bíblia diz que Jesus, lá no livro de Hebreus, que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Agora, se Jesus, que é Jesus, as meninas da Eva ficam rindo, porque eu ensinava demais a Eva. Eu falava: Eva, isso aqui você tem que corrigir. Eva, isso aqui você tem que levar o cinto. Elas ficam olhando para mim e rindo. E eu ensinei mesmo, e vou continuar ensinando. Aprendeu, Eva? Se Jesus, que é Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, crianças, quando você for rebelde, mentir, ou se irá por alguma coisa, e seu pai e sua mãe te corrigir, sabe o que está acontecendo? Eles estão te ensinando um caminho melhor, dizendo para vocês: o que vocês estão fazendo não é de Deus. E aí, alegre-se. Depois de tomar aquela surra, fala assim: o papai e a mamãe me amam. Você chora na hora e tal, chora para dar aquela comoção no coração do pai e da mãe, né? Você chora muito, que aí o papai e a mamãe ficam com o coração dolorido. Aí, depois que você sai do quarto, você fecha a porta e fala: yeah! Aprendi hoje, eu não minto mais, eu não fico mais irado, eu não serei mais rebelde. Aí comemora com Jesus, porque o amor do seu pai e da sua mãe pela sua vida foi tão grande, que eles tiveram a coragem de sofrer a dor e bater em você, por amor a você. Porque bater num filho, eu acho que sente mais dor do que ele que está apanhando. Verdade, pais? Quem sente isso quando corrige um filho? Levanta a mão. Irmão, não tem coisa pior não, mas é necessário. Se o próprio Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, a obediência, imagina nós. Irmãos, essa conduta vai levar os nossos filhos, voltando lá para aquele fiozinho que eu comecei com você, a entender de fato que é uma herança para a vida deles. Porque quando nós ensinamos os nossos filhos os princípios das coisas eternas, o coração deles vai começar a mirar aquilo que de fato tem valor. Eu acho tão interessante quando João diz aqui, abra sua Bíblia comigo, João capítulo 1,
João capítulo 1, no verso 12, irmãos, talvez a gente não compreenda muito. João fala assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai encontrar a palavra herança no Novo Testamento, ela vai estar sempre ligada no grego kleronomia, isso. O grego kleronomia, ele fala de direito de herança pela paternidade. Kleronomia é isso. É alguém que tem o direito por ser filho. Quando João fala que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, João está dizendo, todo mundo que recebeu Jesus, foi entregue a ele o direito da herança. Esse poder de ser feito filho de Deus, é de entrar automaticamente como herdeiro. Ou seja, a partir de agora você tem direito a uma herança, se você crê em Cristo Jesus. Porque a herança na Bíblia, ela não está ligada com as nossas obras, está ligada com a nossa fé. O que liga com as nossas obras é galardão. Agora, se nós vamos ensinando os nossos filhos o direito da herança que eles têm como filhos de Deus, querido, cada dia eles estarão mais firmados em Cristo Jesus, pela herança que eles têm direito. Interessante como a Bíblia ela menciona muito essa questão da herança, como o próprio apóstolo Paulo, né, mencionou muitas vezes. Pedro ele usa um texto aqui, ó, abra comigo, 1 Pedro aqui no capítulo 1, olha aqui, capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Amém? É direito seu. Jesus já foi para a cruz, Jesus já morreu na cruz, hoje você está confessando o Senhor, você está nele, é direito seu. Querido, mas deixa eu dizer uma coisa para você, pode ser direito seu hoje, mas talvez não seja do seu filho amanhã. Pode ser a oportunidade que você tem de usufruir disso, mas talvez não seja dele, se você não apontar esse caminho para ele. Se você não gerar no coração dele a expectativa dessas coisas. O autor de Hebreus, ele menciona acerca de Abraão, falando que Abraão, quando chamado, ele foi para um lugar que ele não conhecia, a fim de receber como herança. Aí eu fico pensando, como é que o cara vai para um lugar que não conhece para receber como herança? É porque ele sabia que não era físico, era espiritual. Porque senão ele teria dito para Deus, então eu quero que o Senhor me mostre o tamanho da terra, eu quero que o Senhor me dê a largura, me passe a escritura, alguma coisa. Mas o coração dele não estava nisso. Sabe por quê? Deus não tinha gerado no coração de Abraão a expectativa de preço, tinha gerado a expectativa de valor. Pode aplaudir Jesus. Esse é o problema. A gente gera muita expectativa de preço no coração dos nossos filhos. Não, papai tem muitos bens, quando o papai partir, você vai ficar com muita coisa. Não, meu irmão, isso é de menos para ele. Isso é o menor que ele pode receber, é o que você tem. Talvez você tenha muita coisa, mas eu quero dizer, é nada diante do que Jesus tem para ele. É nada. Se você inserir no coração dele as promessas eternas, a herança eterna dele, o galardão que ele pode alcançar no Senhor com o que ele fizer, você vai ver o que seu filho vai viver amanhã. Você vai ver onde ele vai decidir entrar por causa disso que ele está entendendo. Eu tenho muito temor, eu falo sempre para vocês aqui, sempre que eu prego sobre fé, eu tenho muito temor daqueles 2 últimos versículos de Hebreus capítulo 11. Talvez é os versículos que mais apertam a igreja, e nós não sabemos como aquilo nos aperta. Coloca aí para mim, Hebreus 11, os 2 últimos versículos. 38 e 39, né? Ou 39 e 40? Olha aqui, irmãos, olha que coisa extraordinária isso aqui. O autor de Hebreus, ele passa todo o capítulo 11 falando de homens de fé. Quando ele chega no final, ele fala, ora, todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ou seja, viveram em busca da fé, mas não concretizaram a promessa que tinha. Vai no 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Por quê? Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Pastor, o que é isso? Não entendi nada. Eu vou te ensinar. Abraão batalhou tudo que batalhou. O dia que você chegar na eternidade,
Deus vai te colocar perto de Abraão e dizer assim, esse é Abraão. Pensou, Márcio? Chegar lá, Jesus fala para você, Márcio, esse aqui é Abraão, cara. Esse aqui é Abraão. Aí vai virar e dizer assim, Márcio, o que você aprendeu com Abraão? Você fala, ele me ensinou a ter fé. O Senhor vai pegar o galardão de Abraão e falar, Abraão, está tudo aqui, ó. Porque ele aprendeu com você. Márcio, está aqui também a sua parte, porque Abraão te ensinou. Mas aí você chega lá no céu. Ô, perdido, vem cá um pouquinho, você que está meio perdido aí, esse aqui é Abraão. Você aprendeu alguma coisa com Abraão? Ah, não muito. Ele vai falar assim, a parte que era sua e a dele, eu vou entregar a ele. Porque sem Cristo, ele viveu o que você não conseguiu viver. Querida, é porque as promessas de todos eles não foram concretizadas, porque sem nós, eles não serão aperfeiçoados. Porque se nós, de fato, imitarmos eles, eles receberão o que está reservado a eles. Mas se nós não conseguirmos fazer um pouco do que eles fizeram, eles receberão até a nossa parte, porque sem Cristo eles fizeram o que com Cristo nós não estamos conseguindo fazer. É sério. É sério e verdadeiro. Isso aqui me causa muito temor. O que nós estamos fazendo com a nossa descendência? O que nós estamos fazendo com a nossa vida para a nossa descendência? Eu falo para os meus filhos, eu falo, olha, eu quero que vocês pisem, possuem mais nações, toquem mais nações do que eu consegui tocar. Eu tenho falado para o Josué, a Sara, esses dois, eu sei que eles vão girar o mundo. Eu tenho falado para eles, os dois nasceram com esse fim, com esse propósito. Servir Jesus nas nações, amar Jesus nas nações, amar os povos não alcançados. Eles nasceram para isso. Agora, se não forem, o problema é deles. Ensinados, estimulados, apontado o caminho, eles foram o tempo inteiro. Pastor Hélio o tempo inteiro apontou o caminho para Sara, o tempo inteiro apontou o caminho para Josué. Essa é a nossa parte, irmãos. De colocar no coração dos nossos filhos essa expectativa. Quando nós falamos no aspecto herança, nós precisamos entender uma coisa. Olha aqui para mim, Colossenses capítulo 3, vamos entender o que Paulo diz aqui nesse texto. No versículo 23, Paulo fala assim, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Verso 24, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estáis servindo. Insira no coração do seu filho esse princípio. Meu filho, minha filha, todas as vezes que você obedece o papai e a mamãe, na verdade não é o papai e a mamãe que você está obedecendo, mas é a Cristo Jesus que você está se submetendo. Sabe por quê? Porque o papai e a mamãe foram colocados como guardiões da sua vida. Se você começar a colocar isso no coração dos seus filhos, você vai ver uma mentalidade diferente sendo criada neles. Porque você vai colocar sobre eles a compreensão e ao mesmo tempo a medida do crescimento, a responsabilidade. De que a obediência que ele presta a vocês como pais, ela é a Deus. Uma criança quando entende isso, é destravado algo nela. Esse texto que o apóstolo Paulo fala, ele fala, olha, tudo quanto fizer, fazer de todo o coração. Nós precisamos inserir no coração das nossas crianças. Ensinar elas, olha, quando você obedece o professor, na verdade, você está submetendo a Deus, porque o professor foi colocado por Deus para te ensinar. Coloque Deus, querido, em todo o processo. As crianças hoje são rebeldes com os professores, porque elas são estimuladas pelos colegas a serem rebeldes. Então nós precisamos estimulá-las a serem submissas. Se o coleguinha fala o tempo inteiro para ela que é bonitinho ser rebelde, você fala o tempo inteiro para ela que é maravilhoso ser submisso. Porque as trevas não cansam de falar. Então nós que somos luz, precisamos proclamar essa verdade no coração dos nossos filhos. Mas a palavra ela não promete só a herança, a palavra promete galardão. Aqui, a palavra galardão no Novo Testamento, ela é tratada como mistos. A palavra misto, ela é salário. É recompensa por trabalho, é o valor dado por uma jornada.
Então, a Bíblia, ela traz algumas promessas acerca disso. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele dá uma chamada de atenção na igreja de Corinto ali, aqui no capítulo 3, vai aqui comigo, ó. Ele falando sobre o princípio da igreja de Corinto, que havia uma briga no meio ali, né, um problema entre aqueles que caminhavam com Paulo, entre os que caminhavam com Cefas, entre os que caminhavam com Apolo. Essa expressão que ele usa, ela é muito interessante, o verso 7, 1 Coríntios 3, 7. Ele fala, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Verso seguinte, o 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Todo trabalho feito para o Senhor, ele é digno de recompensa. Agora, nós não fomos chamados para ser trabalhadores do Senhor, nós fomos chamados para ser adoradores que trabalham para o Senhor. Não se engane que trabalhando para Jesus, você está garantindo sua salvação. Você garante sua salvação crendo no Senhor. Agora, crendo no Senhor, você tem liberdade para trabalhar para Ele. Ensine os seus filhos a trabalhar para o Senhor. Pedro, você sabia que tem galardão preparado para a sua vida? Trabalha para Jesus. Crê em Jesus para você ter sua herança e trabalha para Jesus para você ter seu galardão. Prega para os seus colegas. Prega para os seus colegas. A hora que eles converterem, você tem galardão nisso, porque você está plantando na vida deles. Você está semeando. Nós temos que ensinar aos nossos filhos essa verdade, mostrar para eles que existem coisas grandes esperando eles, coisas extraordinárias. Mas quando você lê Isaías, no capítulo 40, Isaías diz assim, ó, eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Querido, não existe nada, tudo o que você fizer tem recompensa. Jesus chega a dizer que se você der um copo com água a alguém, no caráter de profeta, você receberá o quê? Galardão de profeta. Ensine seu filho que tem recompensa. Ensine seu filho que vale a pena trabalhar para Jesus. Ensine seu filho que vale a pena ir às nações. Ai, pastor, mas eu não dou conta de ficar sem o meu filho. Você vai ter eternidade toda. Você vai ter eternidade toda. Eu quero estar num canto das nações, o Gabriel em outro, Josué em outro, Eliseu em outro, meus netos em outro, se Jesus não voltar amanhã. Quero que esteja tudo esparramado. De vez em quando a gente encontra e vê. Mas lá na eternidade, nós vamos passar a eternidade juntos. Sabe por quê, querido? Porque os valores que eu passei para eles não têm preço.